Senhor presidente, senhores senadores, eu vejo o senador Exalci presidindo interinamente essa sessão e sinto que no seu cérebro, ele gostaria de um dia se efetivar como presidente efetivo desta casa. É evidente que o senador Chico Rodrigues, esse grande representante do norte do Brasil, ex-governador, também almeja este cargo. E eu quero dizer a vossas excelências que estarei nesta casa para poder exercer o meu voto para que um de vossas excelências possa assumir um dia efetivamente este cargo. Eu sei que a palavra tem poder, mas eu venho aqui esta manhã, uma manhã especial, 5 meses que estou neste Senado, e hoje recebo a visita da minha esposa ali presente, Eleusa, minha companheira de 41 anos, minha coordenadora de campanha, um mandato de prefeito, 7 mandatos de deputado estadual e agora, nesses primeiros 5 meses de senador, ela que é responsável pelo meu marketing e que não é fácil chegar em casa, ela já tem uma trilha a seguir, ter um roteiro a seguir e eu, como homem do interior, tem hora que eu não quero seguir, aí tem que a palavra dela ser a última, porque senão a coisa não fica fácil em casa. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer a ela por esse companheirismo desses 41 anos no exercício da vida pública. Ela que estaria ladeada da sua mãe, diretora eterna do nosso Hospital Ângelo Martins, a dona Marinalva, hospital esse que eu fundei em 1989, quando eu fui prefeito da minha cidade, onde eu nasci, Coração de Maria, hospital que leva o meu nome, atendendo a toda a região sem custar R$1 para nenhum paciente. São 20 cirurgias por dia, mais de 100 atendimentos de urgência e emergências, hospital esse bancado a grande parte pelas empresas das nossas famílias, porque é uma maneira de você mostrar para a sociedade, se Deus te deu, você pode também repartir um pouco para aqueles que mais necessitam. Então, a dona Marinalva, que foi fundadora, ela disse que agora cansou e veio aqui agora para o Senado para ver como é que funciona e ver a diferença da Assembleia, que realmente uma casa, talvez com o mesmo número de cadeiras aqui do Senado, lá são 61 deputados, 63 e aqui 81, então praticamente quase o mesmo tamanho. Mas também, meu caro presidente Exalci, meu caro senador Chico Rodrigues e demais senadores, como ali o nosso senador Harold, que eu não tenho dúvida que será futuro governador do Rio de Janeiro, porque o Rio quer a experiência abalizada para governar os seus destinos e tirar o Rio daquela crise interminável, para que o Rio volte aos seus tempos áureos do nosso cartão postal, daquela cidade maravilhosa, cidade que hoje é conhecida em todo o mundo, mas que precisa efetivamente de uma pessoa abalizada, de uma pessoa ponderada, tranquila, e o Rio de Janeiro, com certeza, vai convocar o senador Haroldo de Oliveira para governar os seus destinos daqui a 3 anos, não tenho dúvida disso. Pena que eu não vou poder transferir o meu título para poder exercer e elegê-lo governador do Rio de Janeiro, meu caro colega de partido, senador Haroldo de Oliveira. Mas recebo também aqui os meus 2 netos. Eu tenho 3 netos, tenho um 4º para nascer, mas eu vejo ali o Ângelo III, Ângelo Mário Coronel de Azevedo Martins III, é o meu neto mais velho, 11 anos de idade, e ali ao lado da minha esposa está Benício Coronel, o nosso 2º neto por idade. Ele disse que não gosta de política, o mais velho, mas eu já vi que o menor tem alguma tendência por política que eu nunca vi gostar tanto de sentar nessas cadeiras. Mas espero que eles não entrem na vida pública, porque não é que a vida pública seja ruim. Talvez a carreira política seja uma das carreiras mais importantes da nossa República. Porque se nós temos energia elétrica, é fruto da política. Se nós temos uma medicina, é fruto da política. Se nós temos as estradas, são frutos da política. Enfim, a política é responsável por tudo que acontece nas nossas vidas no dia a dia. Tanto é que nós fazemos política até em casa, com os filhos, com os netos e com a própria esposa. Então, eu quero aqui cumprimentar meus 2 netos, o Benício e o Ângelo III, ao meu afilhado Matias, que está ali também nessa comitiva da Bahia, que veio aqui conhecer o Senado, já estão fazendo a visita guiada, conhecendo as instalações. Ali a nossa Maluzinha está ali presente também, a amiguinha aqui deles de Brasília, a Maria Fernanda e o Matheus, filhos também do deputado federal Juscelino, do Democrata, que são amigos nossos de família. Estão ali o time de 6
pequenos, 6 garotas que vieram aqui conhecer por dentro do Senado, o interior do Senado. Isso é muito importante quando a gente desperta a curiosidade em crianças para conhecer aonde acontece, aonde são votadas as leis, aonde se dirige esse país. Eu queria também dizer, meu caro Exalci, que cheguei a esta casa com 4 milhões de votos, sendo o segundo senador mais votado da história da Bahia. O senador Wagner foi o primeiro senador mais votado. Ele saiu com 1,5% de votos a mais do que o Ângelo Coronel nas eleições passadas, mas agradeço também a Wagner, que fizemos um time, fizemos uma união muito forte, o nosso partido PSD, com o Partido dos Trabalhadores na Bahia, onde reelegemos o governador Rui Costa com mais de 70% dos votos e nos deram o direito de estar aqui se unindo a Otto Alencar, nosso líder também do PSD da Bahia, para que os 3 representem bem o nosso Estado aqui no Congresso Nacional. Então, queria aqui também fazendo aqui esse balanço, que quando eu saí da minha cidade com 9 anos de idade, da idade ali do meu neto, idade intermediária de Benício e de Ângelo, para estudar interno em Salvador, eu só tinha oportunidade de visitar meu pai e minha mãe em época de Natal. Então foi uma juventude que eu consegui dentro da precocidade, logo aos 9 anos de idade, caro Chico Alencar, morando sozinho, que não é fácil, eu sei para o internato morando sozinho, mas eu até agradeço, porque isso talvez nos deu a condição de estudar. Por isso me formei em engenharia civil, instrumentação industrial, curso de matemática, especialização em concreto, então especialização na área financeira, na área de consultoria também empresarial. Isso nos deu uma bagagem de que a gente possa com isso poder ajudar o Brasil a entrar nos seus prumos. Vivemos hoje uma situação delicadíssima e sempre digo que o combate à corrupção deve ser realmente uma das grandes bandeiras. Mas essa corrupção, ela já não vem somente de agora, ela já vem de anos e anos no nosso Brasil. Já tivemos várias operações no passado, mas não podemos também querer centralizar, achar que esse combate à corrupção é somente fruto da determinação de uma só pessoa. Foi um conjunto de pessoas, meu senador Haroldo de Oliveira, que fez com que a corrupção fosse coibida nesse Brasil. E nós temos que louvar o trabalho das polícias, tanto estadual como federal, o trabalho do Ministério Público, o trabalho também de vários juízes que sentenciou várias ações, mas não podemos aqui querer achar que, como estão falando hoje, que é somente um homem que está aí como ministro da Justiça que é o responsável pelo combate à corrupção. Quem foi o juiz da época do mensalão? Quem foi o juiz de épocas antigas, dos anões do orçamento? Teve tantas e tantas operações no passado e tiveram juízes que realmente também exerceram o poder da sua caneta. Então eu discordo muito quando se quer endeusar alguém. Porque quando você endeusa alguém, você está tirando o mérito daqueles que colaboraram para que isso acontecesse. Então não poderia jamais deixar dessa manhã louvar o trabalho da Polícia Federal, louvar o trabalho da Polícia Civil, da Polícias Militares dos Estados, o trabalho dos procuradores e promotores, que fizeram com que várias operações pudessem ser desencadeadas e chegasse ao que chegou para poder com isso combater a corrupção. Porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo, e alguns dizem na Bahia, Ângelo Coronel é contra o juiz Sérgio Moro, é contra Delanhol. Por isso, fez um requerimento convidando os dois para vir prestar esclarecimento no Senado. Eu não sou contra. O que eu quero é esclarecimentos. Eu acho que quando a pessoa não deve, não tem por que temer. Quando eu solicitei, meu caro Haroldo de Oliveira, meu caro Exalci Chico Rodrigues, que o ministro Moro e o procurador Delanhol autorizassem o Telegram a apresentar as mensagens, para que isso? Para acabar de uma vez com todos com essa ladainha, com essa novela de ministro vai em comissão A, em comissão B, em Câmara e Senado, para esclarecer a mesma coisa que vem falando. Se quebra, se o Telegram fornece essas mensagens, eles vão logo confirmar para aqueles que acham que as mensagens são falsas, se eles mentiram ou não mentiram. E acaba com essa celeuma. Eu acho que nós estamos atrapalhando o Brasil. Essas pautas hoje de combate à corrupção são úteis, são importantes, mas o Brasil está emperrado, a indústria está parada, o desemprego está aí com mais de 13 milhões de desempregados nesse Brasil. Eu vejo na Bahia, o estaleiro de Paraguaçu, que tinham 6 mil empregos diretos, saiu até no Fantástico domingo passado, literalmente fechado, que nem segurança tem. Quem vai pagar esse prejuízo?
que se puna os diretores das empresas, mas não podemos punir o CNPJ, não podemos punir a empresa. A empresa pode contratar, o próprio governo pode intervir, contratando profissionais para tocar essas obras, para que a nossa economia não parasse. E esses 5, 6 anos de operação, a nossa economia está literalmente aos frangalhos, a nossa economia está deteriorada, porque, tudo bem, de um lado se combateu a corrupção, mas de um lado também se deixou a reboque a nossa economia. E quem está pagando com isso é o povo brasileiro, principalmente aqueles que estão desempregados, batendo na porta, muitas vezes, da classe política atrás de um emprego. Então eu não posso jamais, como senador desta República Federativa do Brasil, me calar. A coragem, meu pai disse, sempre por isso que botaram ele, meu apelido de coronel, que dizia que eu era muito peitudo, que eu não tinha medo de falar. Eu não posso ter medo de falar. Combate à corrupção é bom, e repito, insistir várias e várias vezes, mas não podemos parar a nossa economia. E sei que os empresários que eu converso, que eu faço parte da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, sou conselheiro de alguns sindicatos empresariais, nós estamos sentindo a economia literalmente paralisada, estática. E hoje só se tem uma pauta, que é a pauta da Previdência. Até parece, se votarmos a Previdência amanhã, o Brasil vai virar um paraíso no dia seguinte. Nós temos pautas importantes. Temos a pauta da reforma tributária, que é uma pauta importantíssima. O Brasil é um dos países que mais se paga imposto no mundo. Precisamos realmente pegar esta pauta da reforma tributária e colocar aqui nesse país um imposto justo, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Inclusive, já dei entrada até num projeto, já começando pelo imposto de renda, isentando quem ganha até 5 salários mínimos de não pagar imposto de renda, taxando o lucro das empresas, taxando distribuição de dividendos, porque com isso não iremos frustrar a receita dos estados e da União, mas também iremos reduzir a carga tributária dos que menos ganham. Então isso que nós precisamos fazer é sair para fazer essas reformas importantes. A prisão foi boa, combateu-se a corrupção, mas o Brasil precisa acordar, precisa fazer com que essas pautas acordem e venham logo para essa casa para serem discutidas e aprovadas, porque senão, Chico Rodrigues, chegaremos ao infinito, vamos assim falar, não é nem o lugar finito, ao infinito de incertezas. E essas incertezas, falo aqui como engenheiro, como empresário e também como político. Não podemos mais viver mais tempo no país das incertezas. Quais são as pautas? Eu tenho 5 meses no Senado, senador Harold, senador Chico Rodrigues, senador Exalci. Não vi até agora discutir nesta casa um projeto que fomente a economia brasileira. Não se discutiu nesta casa um projeto que vem dizer, esse projeto, se votarmos, vai melhorar a situação do povo brasileiro. Até então, nada. Nem, porque tem pautas que não pode nascer aqui do Senado, tem que vir do Poder Executivo. Então eu quero, nesse momento, nessa quinta-feira, conclamar ao PG, ao Paulo Guedes, que mande paralelamente a Previdências, as pautas das reformas para melhorar a vida do povo brasileiro. Se você gera emprego, a indústria produz mais. Se a indústria produz mais, o comércio compra mais. Se o comércio compra mais, o consumidor compra mais. Então isso é uma engrenagem, isso é uma roda que tem que estar lubrificada. E hoje a roda está emperrada, a roda não roda. A roda está paralisada. Precisamos fazer com que a indústria cresça para gerar um emprego. A indústria crescendo, o comércio cresce. E com isso a gente vai ter um povo brasileiro, pelo menos com esperanças de dias melhores. Não sou contra presidente. Eu sempre disse aqui, vim para esta casa aliado do Partido dos Trabalhadores, mas o que for de importância para a República Brasileira, estarei aqui pronto para votar, como eu votei a favor do governo no quesito das armas, porque eu acho importante armar o cidadão para defender a sua propriedade. Principalmente, eu não vou aqui dizer que já fui vítima, mas muitos amigos já foram vítimas de postos de gasolina nas rodovias assaltados, de fazendas assaltadas, de produções no pátio sendo roubadas e o cidadão não ter o direito de ter uma arma para se defender. Então, não importa se são pautas do governo, são pautas que eu acredito, e se eu acredito, não tenho que olhar o partido que eu estou filiado. Eu tenho que votar naquilo que eu tenho com convicção que é bom para o meu Brasil. Mas, senhores senadores, senhoras senadores, eu sempre digo aos meus netos, e não incentivo nenhum deles a entrar na política,
Mas o meu filho mais novo, o Diego Coronel, que é deputado estadual pelo estado da Bahia, que já foi prefeito também da minha terra, deputado com mais de 100 mil votos, o segundo mais votado do estado, ele um dia, com 16 anos, ele morando nos Estados Unidos, disse: pai, vou voltar para o Brasil, depois do meu intercâmbio, e quero lhe seguir, quero ser político. Eu disse: rapaz, esqueça isso, faça como seu irmão mais velho, vá para o lado empresarial, vai gerar emprego, vai gerar renda. Ele disse: se você fumasse, você não tinha autoridade de me pedir para não fumar. Se você é político, você não tem autoridade para que eu não entre na vida pública. Ele simplesmente me desarmou, foi o prefeito mais jovem do Brasil, hoje deputado estadual com a votação expressiva, fazendo lá um grande mandato. Ele que está me escutando nesse momento, um cilindro caiu no seu pé domingo passado, no evento visitando a cidade de Remanso, o dedo do pé dilacerou, 4 horas e meia de uma cirurgia para reconstituir, mas graças a Deus já está tudo bem. Eu tenho orgulho muito do meu filho Diego, que é o meu sucessor nessa área política, e orgulho também do meu filho mais velho, Ângelo II, que está também na altura dessa lá no escritório, que representa, que eu sempre digo, é o dono dos nossos negócios, porque eu já me aposentei da atividade empresarial, hoje eu estou focado na atividade política, porque eu sempre digo, política, para mim, não é profissão, política tem que ser por vocação. Eu fui vocacionado, Deus me instruiu, Deus me colocou no caminho da política, tanto é que são 7 mandatos, não é pouco, são 30 anos de vida pública ininterrupta, e graças a Deus, ficha limpa, por isso que eu posso falar à vontade, não tem uma mácula no meu nome, o doutor Google está aí para responder quando a pessoa consulta, e posso falar aqui de peito aberto, com coragem. E para poder você falar com coragem, você tem que ter a vida e a sua conduta ilibada. Vamos consertar esse país. Para isso é preciso que o senador Exalci levante essa bandeira, que o senador Chico, o senador Harold, que esta casa levante essa bandeira, porque a bandeira do trabalho é a bandeira mais importante, que esse Brasil só vai para frente se gerarmos emprego, porque o emprego é quem fomenta a economia. E para isso nós temos que fazer uma união de todos os partidos desse país, fazermos um blocão para que a gente deixe as querelas políticas para o período eleitoral e todos se unam para que a gente possa colocar esse Brasil nos trilhos, independente de quem vai ficar os louros dessa vitória, porque para mim o grande vitorioso não serão os partidos políticos, será o povo brasileiro que vai começar a olhar para a classe política com mais respeito. E hoje é difícil o povo brasileiro olhar a classe política com respeito. Hoje, o povo brasileiro só vê a classe política com desconfiança, porque, infelizmente, muita lama correu e deve ainda correr na classe política. E nós precisamos resgatar isso, Harold. Precisamos resgatar isso, meu presidente, para que a gente possa entrar nos aeroportos, ou em rodoviárias, ou em restaurantes, e as pessoas levantem para pegar na nossa mão, não é levantar de uma mesa para nos vaiar. E para isso nós temos que nos respeitar e respeitar o povo brasileiro. Esse era o papel de Ângelo Coronel que vos fala. Muito obrigado, senhor presidente.